Meu nome é Suki, Omar Suki, e é um prazer enorme estar aqui hoje conversando com você. O tema de hoje é liderança e genialidade empresarial. É um tema que eu me interesso muito por ele, o tema da genialidade. E desde criança eu tive muita curiosidade sobre os grandes gênios. Eu morava numa cidade pequena, no interior de Minas, chamada Divinópolis, que na época devia ter uns 30 mil habitantes. E hoje tem 200 mil. Mas naquela época, o meu pai era um comerciante e queria que o filho estudasse. Então levou para casa uma enciclopédia. E essa enciclopédia se chamava O Tesouro da Juventude. E no Tesouro da Juventude tinha uma parte dedicada aos homens e mulheres célebres. E desde essa época, eu comecei a sonhar com pessoas importantes, como Santos Dumont, como Madame Curie, pessoas que realmente fizeram uma diferença no mundo, Oswaldo Cruz, Einstein. E eu ficava pensando, gente, esses grandes líderes, o Ford, Henry Ford, o Thomas Edison, pensava, será o que esses grandes líderes, o que essas pessoas têm de tão especial? Como é que elas conseguiram influenciar tanto a humanidade? E depois, quando tive a oportunidade, já estava dando aula na universidade, eu ganhei uma bolsa para fazer pesquisas na Universidade de Denver. Era uma pesquisa de pós-doutorado. Então eu escolhi pesquisar justamente as estratégias de grandes gênios empresariais. Eu pesquisei nos Estados Unidos as estratégias do Bill Gates, do Walt Disney e do Ted Turner. Ted Turner é o que fundou a CNN. E aqui no Brasil estudei o comandante Rolim, da TAM, o Salim Matar, da Localiza, o Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, a Luísa Helena, do Magazine Luiza. E eu descobri que essas pessoas tinham em comum muitas coisas. Mas entre elas, o que mais se destacava era o fracasso. Essas pessoas tinham fracassado, quer dizer, eram pessoas que tinham errado e tinham conseguido superar o fracasso. E o fracasso é tão importante na vida das pessoas que não é a questão de fracassar, é questão de você saber dar a volta por cima. O Soichiro Honda, que fundou a Honda Corporation, que faz as motocicletas, os carros, ele diz que 99% do sucesso dele foi construído sobre o fracasso. Todas as pessoas que eu estudei tiveram momentos muito difíceis. Tiveram também habilidades incríveis. E eu vou falar com você sobre essas habilidades, que são coisas que você e eu podemos também desenvolver. E essas são habilidades ligadas à iniciativa, uma facilidade de começar as coisas. É uma habilidade de ter missão, de ver as coisas antes, de ter visão de futuro. São pessoas criativas, pessoas que têm uma facilidade de comunicar-se com os outros. Eles têm facilidade também de agir, mas agir na direção certa, têm uma energia incrível e são congruentes. Então são essas as 7 chaves da liderança, da genialidade. Então, primeiro, iniciativa, depois o senso de missão, criatividade, facilidade de comunicação, ação, energia e congruência. É interessante, para você conseguir os resultados que essas pessoas conseguiram, isso é, melhorar os seus resultados, é importante que você que você emule as crenças dessas pessoas. Então, o segredo para melhorar os nossos resultados é descobrir em que foi que essas pessoas acreditaram e imitá-las. E imitando as crenças, você melhora os seus resultados. E as crenças dessas pessoas, elas são crenças poderosas. Por exemplo, eu vou dar para você aqui as crenças relativas a iniciativas, as primeiras crenças. É o seguinte, a pessoa pensa dela mesma, eu faço acontecer, eu não espero acontecer. Quer dizer, se a pessoa não ligou para mim, eu ligo para ela. Se ela não veio até mim, eu vou até lá. Ter a iniciativa, tomar a iniciativa, não esperar com que as coisas aconteçam para você. Tem até um livro interessante nos Estados Unidos chamado If It's Going to Be, It's Up
to me. Quer dizer, se a coisa vai acontecer, eu tenho que fazer acontecer. Outra crença muito interessante dessas grandes lideranças é o seguinte: eu assumo a responsabilidade por tudo que me acontece. Quando a pessoa assume a responsabilidade, ela cresce. Tem um caso muito interessante sobre o John Kennedy. O John Kennedy, ele decidiu invadir Cuba, na época que o Fidel Castro tinha começado lá a Revolução Cubana, e ele treinou os cubanos que tinham saído de Cuba e planejou a retomada de Cuba. Planejou, deu aviões, armamentos e atacou Cuba. E foi um desastre, foi o desastre da Baía dos Porcos. E quando aconteceu isso, ele não recuou. O John Kennedy foi à televisão e disse: a responsabilidade por esse fracasso foi toda minha, a ideia foi minha. Ele assumiu a responsabilidade. E como você sabe, o John Kennedy foi uma das maiores lideranças norte-americanas. Então ele virou um verdadeiro herói, porque ele errou sim, mas ele admitiu o erro. E essas pessoas, elas sabem, os grandes líderes, como lidar com os desafios, que são os estímulos que nós temos na vida. E esse estímulo para o John Kennedy foi extremamente devastador, mas ele deu uma resposta que era diferente daquilo que as pessoas esperavam. As pessoas esperavam, talvez, que ele negasse, mas ele não admitiu, e com isso ele soube criar esse espaço, que é a liberdade de escolha entre o estímulo e uma resposta, e isso faz o líder. E isso depende muito de capacidades humanas, e essas capacidades são as seguintes. Nós temos a capacidade de tomar distância dos problemas. Nós podemos nos imaginar numa situação diferente. Nós temos vontade própria e nós temos consciência. A imaginação nos dá muita força, porque aquilo que você imagina, o seu cérebro acredita que seja realidade, mesmo estando acontecendo ou não. Então, se você imagina um futuro de realização, de conquista, de força, você mobiliza o seu cérebro e cria um ambiente cerebral, como a química cerebral, que facilita o crescimento das dendrites e facilita também esse contato entre um neurônio e o outro, que é chamado sinapse. E a sinapse é a base da inteligência. Isso acontece quando você tem desafios. Então, os desafios estimulam as pessoas. Por isso que eu disse que todo gênio, todo líder tem na sua vida grandes desafios. Só que eles encaram os desafios de frente. Isso, então, é uma lição incrível, porque na medida que você vai tendo desafios e você vai superando os desafios, você cria um ambiente mental, um ambiente cerebral cheio de noradrenalina. Não é adrenalina, é uma outra química chamada noradrenalina que estimula o crescimento das ácidas, estimula o aparecimento das sinapses, que faz com que a pessoa fique mais inteligente. Nós vamos passar para a segunda chave agora, que é o senso de missão. As lideranças empresariais se propõem grandes missões. É o desafio extraordinário que produz pessoas extraordinárias. E você deve perceber o seguinte, que tudo aquilo em que você foca cresce na sua vida, tudo aquilo que você põe atenção e aquilo que você ignora tende a desaparecer. Então procure criar para você cenários futuros onde você vê coisas ótimas, extraordinárias acontecendo para você, para a sua família, para a sua empresa. Então saiba formular missões poderosas para a sua vida e sua empresa. Vou dar exemplo. O Bill Gates, ele disse o seguinte: eu quero um computador em cada casa e quero também um computador em cada escritório. Isso no mundo inteiro. Essa era a missão do Bill Gates. Desde criança ele sonhava com isso. Por quê? Porque ele queria ele mesmo ter um computador. E o incrível da visão de Bill Gates era o seguinte, que quando ele era criança, ele tinha que pagar $40 por 1 hora do computador. E o computador era quase do tamanho do andar inteiro da escola. E ele dizia para as crianças, para os outros colegas: eu gostaria de ver um dia o computador do tamanho de um livro. E as crianças, desafio de um doido. Como que pode? O computador hoje é desse tamanho, essa coisa
enorme, que nós pagamos $40 por hora, você quer que seja do tamanho de um livro. Então essa era a missão dele, ele criou essa missão e hoje nós vemos, os notebooks são quase do tamanho de um livro mesmo. A missão do Walt Disney é fazer as pessoas felizes no mundo inteiro. E a missão do Ted Turner disse o seguinte, que jamais descansaria até que o problema da AIDS fosse resolvido, o problema das pessoas sem teto, o problema dos animais em extinção. Quer dizer que o Bill Gates, o Ted Turner, realmente não vai descansar, assim como o Bill Gates, assim como o Walt Disney, quando era vivo, ele teve energia. Então, quando você tem uma missão de se superar, que é quase que impossível, você cria energia. Eu lembro, quando a TAM ainda era pequena, o comandante Rolim dizia, a TAM será a maior empresa aérea do Brasil. E naquela época, isso há 20 anos atrás, isso parecia uma brincadeira, mas hoje a TAM é a maior empresa aérea brasileira. Quer dizer, ele sonhou, ele conseguiu sonhar e com isso ele fez a grande diferença. A terceira chave é a chave da criatividade. Os grandes empresários são extremamente criativos. E um exemplo mesmo é o comandante Rolim. Ele colocava o tapete vermelho na porta do avião, ele distribuía balas dentro do avião, ele mesmo. E uma vez perguntaram ao comandante Rolim, como é que você consegue colocar o piloto na porta do avião para receber os passageiros? Ele disse o seguinte, eu consigo isso porque eu tenho as portas do meu escritório e da minha casa abertas para os pilotos. E todos os meses eu ofereço uma festa para os meus pilotos. Quer dizer, ele tinha uma habilidade emocional muito grande. E por isso, até hoje, quando você vai voar pela TAM, você encontra um piloto na porta do avião. Mas isso foi criatividade dele, uma coisa simples. Quer dizer, a criatividade não precisa ser uma coisa muito complexa. E a criatividade tem muito a ver também com o que você fala para você. O que é que você fala para você o tempo todo? Tome cuidado com as coisas que você afirma, porque aquilo que você fala para você acaba acontecendo. E eu sugiro muito às pessoas que logo no começo do dia você deve olhar para o espelho e dizer o seguinte, a cada dia que passa e de todas as formas, eu me sinto melhor, melhor e melhor. Repita, a cada dia que passa e de todas as formas, eu me sinto melhor, melhor e melhor. Quando você tem esse diálogo interno poderoso, você começa a irradiar para o resto do mundo esse otimismo, essa alegria. Isso começa a atrair clientes, começa também a atrair para você colaboradores da melhor qualidade. Os talentos vêm até você. Você se transforma num verdadeiro magneto. Quarta chave, comunicação. Essas grandes lideranças, esses líderes de sucesso, eles sabem como se comunicar com as outras pessoas, sabem se comunicar com o mercado. Mas antes de se comunicar com o mercado, essas pessoas, elas pintam quadros muito nítidos daquilo que elas querem, elas visualizam aquilo que querem no futuro, elas falam para si mesmas aquilo que querem e sentem que essas coisas estão acontecendo no futuro, isto é, elas têm uma visão de futuro. Essa visão de futuro é o planejamento estratégico. É você dizer para a sua empresa, dizer para você mesmo quem você é e onde você quer chegar. E depois que você faz isso, fica muito mais fácil você se comunicar com o mercado. Aconteceu uma coisa interessante já há 2000 anos atrás. Os apóstolos chegaram perto de Jesus e perguntaram a Jesus como é que eles tinham que fazer para que as coisas dessem certo para eles. Eles queriam saber como que eles conseguiriam conquistar aquilo que eles queriam. E Jesus disse, olha, em primeiro lugar, você deve pedir, porque todo aquele que pede, recebe. Bom, se fosse só pedir, quer dizer, você definir o que quer, ficaria assim. Então, peça e você recebe. Mas o grande mestre disse também, busque, porque todo aquele que busca, encontra. E o que é buscar? Buscar é fazer uma imagem daquilo que você quer.
Por exemplo, você hoje perdeu a chave de casa ou perdeu a chave do seu carro. E ao procurar essa chave, na sua mente você tinha a imagem de quê? De um sapato? De um livro? Não, você tinha a imagem de uma chave. Então essa é a metáfora para imaginar com muita clareza aquilo que você quer. Então, imagine, porque quando você imagina com clareza as coisas ficam mais próximas. E se fosse só pedir, buscar, ficaria por aí. Mas o mestre concluiu com outra grande figura de linguagem, com uma outra grande metáfora. Primeiro você pede, você recebe, você busca, você encontra e, por último, você bate na porta. Porque todo aquele que bate na porta, a porta se abre para ele. E o que é bater a porta? É você entrar em congruência total, é você se entregar totalmente àquilo que você se propõe. Essa é a maior comunicação que você pode ter com o mundo exterior. É através da sua linguagem não verbal, do seu corpo, da tonalidade das suas palavras. E com isso, então, você comunica para o mundo aquilo que você quer. Você tem congruência na comunicação. E é muito importante para você testar a sua comunicação empresarial e pessoal. É você pesquisar a resposta que você está tendo no mercado. Se o mercado está comprando o seu produto, está respondendo bem às suas ações de marketing, isso quer dizer que ele está entendendo a sua comunicação. Quer dizer, o significado da sua comunicação é a resposta que você obtém. A resposta que você obtém é o significado da comunicação. Então você pode estar tendo uma comunicação maravilhosa, mas não tendo resultados. Então esse é o verdadeiro significado, falta de resultados. E o que você tem que fazer então? Mudar o seu estilo de comunicação. Para uma comunicação mais direta, uma comunicação mais congruente com o seu segmento de mercado. E um dos segredos de se comunicar bem é conhecer bem os segmentos com os quais você trabalha. Nós vamos passar agora para a quinta chave, é a ação eficaz. A liderança genial é eficaz, isto é, ela faz o que precisa ser feito. E importante para essas lideranças é aquilo que se relaciona com a missão delas. Fazendo o mais importante primeiro, você pode fazer muito mais, com menos esforço. Mas fazer mais rápido não substitui fazer as coisas que precisam ser feitas. Vou dar um exemplo para você. Você já deve ter feito uma reforma na sua casa. Então você chega em casa, um belo dia, e vê que a parede que você pediu para pintar de azul, que era aquela ali, está pintada de branco. A que você pediu que fosse branco está pintada de azul. Aí você diz, olha, Toninho, pintor, né? Eu pedi que azul era aquela ali, aquela era a parede azul. Não era essa outra aqui. Então o Toninho diz, puxa, mas eu pintei tão bem, deixa ficar assim, porque eu pintei bem. Você diz, não é isso que eu queria. Você fez o que não precisava ser feito, mesmo que fosse muito bem feito. Quer dizer, é importante você saber exatamente o que você precisa fazer. Fazer as coisas mais importantes em primeiro lugar. E você me pergunta, então, quais são essas coisas importantes na nossa vida? Em primeiro lugar, relacionamentos. Cultivar bons relacionamentos em casa, no trabalho, com seus colaboradores, com seus clientes. Ter um planejamento de vida pessoal e um planejamento de vida empresarial. Isto é importante. Se organizar, cultivar a sua saúde e ter tempo para prospectar oportunidades. Em geral, são coisas que as pessoas não cobram. Por exemplo, o seu desenvolvimento espiritual. Alguém vai cobrar de você um desenvolvimento mental e espiritual? Muito raramente. Essas são coisas que dependem da nossa própria iniciativa. Nós tomarmos a iniciativa para nos desenvolvermos. E isto é ação eficaz. A sexta chave é de energia, energia infinita. O líder de sucesso nos passa a ideia de que a sua energia é infinita, pois ele é apaixonado pelo que faz.
A paixão é que faz com que essas lideranças entrem em fluxo, estado de fluxo. Aquele estado em que você faz muito, gosta de fazer, faz mais e se torna rápido e preciso em tudo que você faz, empresarialmente e pessoalmente. Nós temos o exemplo de Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, que investe muito na saúde de seus colaboradores através do exercício físico e também através de dietas. Então, o sucesso empresarial vai muito por aí. Outra coisa que eu gostaria de aconselhar a você, que abra espaço para o relaxamento. Por exemplo, porque muitas vezes você tem os problemas, você tem alguns desafios e você não consegue resolver no lufa-lufa do dia a dia. Você está irritado, irritadíssimo e com isso não consegue chegar ao cerne das questões. É ponto de você sentar, respirar fundo, relaxar ou dar um passeio a pé, fazer uma caminhada para você oxigenar o seu cérebro. Depois que você toma essa distância, você tem melhores condições de resolver as questões. 7ª chave, congruência. Esses grandes empreendedores, eles pensam, falam e fazem a mesma coisa. Isto é, eles estão alinhados. Eu vou mostrar para você aqui. Um quadro, imagine que aqui existe um quadro. E aqui nós temos as ações e do lado de cá nós temos os resultados. As ações enfraquecedoras, ações fracas, provocam dor. Então, quando a gente era jovem e você saía dirigir alcoolizado, batia o carro. E com isso você quebra um braço, quebra uma perna e sente dor. Então você tem ações fracas e sente dor. Mas você cansa de estar despreparado ou vai para uma reunião de negócios despreparado e aquilo não dá certo. Então são as dores da vida. Então você está despreparado, ações fracas, dor. Aí você cansa de sentir dor e começa a investir no seu desenvolvimento, como você está fazendo agora, assistindo esse vídeo. E você sobe 10 degraus e passa a ter ações boas. E quando você tem ações boas, qual é a resposta do universo? Seja bom no seu emprego, seja bom na sua empresa. E qual é o resultado que você obtém? Nada. O ser bom é o esperado. Não está fazendo mais do que a obrigação. Então você se cansa disso e investe mais ainda. Lê novos livros, tem novos relacionamentos. E você passa, então, para uma ação que vai além de boa, é uma ação excelente. Quando você tem uma ação excelente, o resultado, que o universo não dá saltos, vai de nada para bom. Então, ações excelentes provocam bons resultados. Para você realmente ter resultados excelentes, aquilo que você quer, conseguir a medalha olímpica, você precisa de ações geniais. As ações geniais estão acima das ações excelentes. E o incrível é que entre o excelente e o genial, a distância é muito pouca. Essas pessoas que conseguem ações extraordinárias, geniais, são pessoas que já incorporaram a excelência em sua vida. Você se lembra, por exemplo, que houve uma época na sua vida que talvez você jogasse lixo na rua. Hoje você não consegue mais, porque você já incorporou isso. Você não consegue. Mesmo que as pessoas não estejam vendo, a sua ação é uma ação impecável, porque é isso que você quer para você. Então você já internalizou a excelência em sua vida. Então, à medida que você vai praticando ações excelentes e vai aumentando o número da excelência em sua vida, você então passa a ser uma pessoa extraordinária. Então, o condicionamento na excelência é que faz com que você marque os gols da vida. E é assim no campo de futebol, é assim nos esportes, é o condicionamento. Você se condiciona, até que pode ter uma parede na sua frente e você vence, porque você está congruente, você está alinhado. Eu passei para você agora as 7 chaves da liderança e genialidade empresarial. Elas são as seguintes: iniciativa, missão, criatividade, comunicação, ação eficaz, energia infinita e congruência. De posse dessas chaves,
você vai abrir para você as portas do sucesso pessoal e empresarial. Mas antes de terminar, eu gostaria de contar uma pequena história para você. Existia em Kansas City, num dos bairros da cidade, nos Estados Unidos, uma criança que morava perto de um parque, do Fairmont Park. E ela passava pela manhã por esse parque e passava à noite também. Ela tinha 8 anos, eles tinham se mudado para aquela casa recentemente. E à noite, ela via as luzes do parque, ela sentia o cheiro da pipoca fresca, ela escutava as gargalhadas das outras crianças e corria em casa e pedia: papai, compra o ingresso do Fairmont Park para mim. E o pai virava para essa criança e dizia: meu filho, nós somos muito pobres, nós não temos dinheiro para frivolidades. Você tem que trabalhar de manhã, tem que trabalhar à noite para ajudar a família. E essa criança, como toda criança, sempre pedia. O pai dizia: talvez o ano que vem. E lá do quarto dela ela podia escutar a algazarra do parque, a felicidade das crianças. E foram passando os anos. Aos 16 anos, a família mudou-se dali. E essa criança jamais pôs os pés em Fairmont Park. Então ela cresceu com essa frustração, essa tristeza. Mas depois dos 20 anos, ela se propôs o seguinte: eu construirei os maiores parques de diversão de que a humanidade já teve conhecimento. E construiu. O nome da criança? Walt Disney. Transformou a maior frustração, o maior problema da vida, numa força irresistível da natureza. E você pode fazer isso com as suas frustrações, seus problemas, seus fracassos. Transformar tudo isso em força, em poder, em alegria, em felicidade para você, para os seus clientes, para a sua família e para a sua comunidade. Sim, você pode, porque você, somente você tem a força, você tem o poder. E eu acredito em você. Muito obrigado.